Salmo 121, 1 e 2. Eu olho para os montes de onde vem meu socorro. O meu socorro vem dos céus e da terra. Oh Senhor maravilhoso, Pai, Tu és grande. Agradeço a Ti, Pai amado, por todos estarem aqui com saúde. Um dia abençoado. Que os anjos de Ti estejam em cada canto dessa igreja, Pai amado. Pai, que cada um que esteja com algum peso no coração, o Senhor venha dar a resposta hoje, Pai amado. Que o pregador de hoje, Pai amado, tenha a bênção do Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa tocar o coração das pessoas. As crianças que estão aqui sejam crianças que façam a diferença no nosso mundo, Pai amado. Venha colocar todo o espírito, Pai amado, ao redor dessa igreja, que essa igreja venha a prosperar, possa salvar casamentos, Pai amado, que é a unção dessa igreja, Pai amado. Que toda a liderança dessa igreja esteja debaixo da cobertura do Senhor. Que o Senhor venha proteger os pastores dessa igreja. Que nada venha incomodar eles. Que o mundo espiritual esteja ao lado dessa igreja, Pai amado. Muito obrigado por estarmos aqui hoje. É assim que eu oro e agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. E hoje, a gente adorou agora... Desculpa, e as conexões que o Senhor faz. Porque por Ele, para Ele, dele são todas as coisas. O que tem, sabe, a gente precisa parar e pensar sobre isso. O que tem nos impedido, e aí eu preciso voltar um pouco no culto passado, da gente participar efetivamente, de verdade, com uma fé operante do reino, desse projeto do céu. E uma das coisas que o Senhor fez, e impressionante como conecta com tudo que a gente falou aqui, o que nos impede de viver intensamente isso, é a nossa entrega. É quanto eu me dedico, quanto eu tenho de compromisso, quanto eu digo para o Senhor, eis-me aqui. Que disponibilidade é essa que eu tenho no Espírito, que disponibilidade é essa que eu tenho para viver o que Deus tem para mim? Porque muitas vezes a gente ouviu e sabemos hoje, eu creio, pela vida que a gente tem, que não é algo que a gente imaginou, talvez a gente nunca tenha orado por isso. Não sei você, mas creio que toda a liderança dessa igreja, nunca orou para abrir a casa, para receber pessoas desconhecidas, pessoas que a gente não sabe. Um dia, um me falou assim: pastor, mas qualquer um pode chegar na sua casa lá, é só dar o nome, vocês convidam e ele entra? Eu falei, é. Aí ele disse assim, mas se for um bandido, pastor? Eu falei, ele vai converter. Falei, ele vai converter lá em casa. Porque de tudo que eu já vi, das conversões que a gente tem visto, a mudança de caminho, porque aquele que teoricamente aí é nosso, a gente medir pecados, quem é o pior? Quem é o pior? A gente tem que dizer, sou eu sou o pior. Paulo falou isso, eu sou o pior. E se a gente não entender que nós somos os piores, talvez a gente não entenda como participar do reino. Culto passado, eu sou esse homem de lábios impuros, eu sou, e a gente trazendo isso para nós é onde a gente conhece um pouco mais desse Deus, que é o nosso Senhor e passa a ser o nosso Salvador. E diante disso, a gente vai entregando mais, confiando mais. E a dificuldade para a gente confiar mais, sem dúvida nenhuma, é o medo. É o medo. Eu tenho medo desse povo. Não sei você já teve medo desse povo? Lulu, você já teve, Lulu? Muito, né, Lu? A Lu, a primeira vez que esteve lá em casa, tinha uma dinâmica num curso, e quando ela se deparou com essa dinâmica, ela olhou para o Vitor e disse, Vitor, não participa disso. Não participa disso. Medo. Medo do desconhecido. Medo do que pode acontecer. Não sei, quando a gente contava, eu, pelo menos, meus amigos, estou indo com a Flavinha na igreja. Eles diziam, cuidado com o pastor. Ele vai pegar a sua cabeça, vai lavar ela, e você vai começar a pensar como eles. Oh, glória. Medo. Medo do que eles podem fazer, medo, daquilo que é, muitas vezes, desconhecido. Pode vir, tem lugar aqui. Senta aqui, Serginho e Flavinho. Senta aqui, aqui é onde eu chamo no final, para fazer Aqui, esses dois lugares estavam reservados para aqueles que vão dar um resumo do culto no final, amém? Glória a Deus. E cada vez mais a gente vai enxergando esses medos que vão nos acompanhando. O medo é nosso. O medo não é algo que Deus nos deu. É diferente da segurança que a gente precisa ter em algumas coisas. Para que a gente não se exponha. Para que a gente não corra risco. Eu estou falando do medo que nos paralisa em relação às coisas espirituais. O medo que faz com que a gente crie nós mesmos os nossos limites, de quanto eu me entrego, de quanto eu participo. E isso são em várias áreas da nossa vida. Quanto mais eu vou entendendo sobre medo, eu entendo também o que eu preciso ser, corajoso. O corajoso não é aquele que não tem medo, o corajoso é o que enfrenta o medo. É o que prefere acreditar nas palavras. Se a gente parar para pensar no Evangelho ali, você vê, já na Nova Aliança, já com Jesus, várias passagens mostram aqueles discípulos com medo. Jesus andando sobre as águas, a Bíblia fala que aqueles homens, Jesus estava indo para a presença deles, diante daquela tempestade, e a Bíblia fala que eles estavam, e olharam Jesus, acharam que era um fantasma, e a Bíblia fala que eles tiveram medo. Quando na transfiguração, Mateus 17, se eu não me engano, a Bíblia fala que Lucas 22 também vai falar que eles estiveram vendo aquilo, aquele mover do céu, aquele poder de Deus. A Bíblia fala que eles tiveram medo.
Quando Pedro nega Jesus, é nítido ali que, quando perguntado, você anda com ele? Por que ele não disse ando? Porque ele estava com medo. Quantas vezes a gente nega, talvez o ter vindo aqui, lembro de uma outra história, eu estou ficando perfeito em contar testemunho dos outros. Percebi agora, de uma outra história, que eu não vou dizer quem é. Mas que vontade de dizer, você viu? Olha a curiosidade, aleluia. Eu não vou dizer quem é, mas está atrás de ti, amém? E aí, olha, pastora, aleluia. Agora eu sei de onde está vindo isso aí, viu, discípula? E aquele receio, muitas vezes, da gente chegar, e aqui a gente tem essa cultura, graças a Deus por isso, da gente chegar atrasado nos almoços de domingo. E de repente a gente chega e alguém pergunta, onde é que você estava? Aí no início você gagagá. Porque se você disser culto, estava no culto. Esse mesmo contou uma vez que quando ele chegou, não era para dizer, porque ele ainda estava um crente 007, será que existe isso? Mas ele estava, né, infiltrado lá, não aqui ele estava sendo aperfeiçoado, mas infiltrado na casa, na própria casa. E aí quando a família perguntou, onde é que você estava? E ele, já não podia mentir mais, né? A gente vira gago essa hora. E aí o filho virou e falou, no culto. Aí ele falou que uma mesa de 80 pessoas, da família inteira, a família olhou assim, era uma novidade, ele não conhecia isso, já devia ter seus 60 anos. E aí a família parou, olhou, falou, aonde? Aí ele olhou para o filho e falou, filho, está trabalhando para o inimigo, meu filho? Está trabalhando para o inimigo? Mas, olha que interessante, para o filho, qual o problema de dizer, pai? Olha como isso é íntimo nosso, sabe? Talvez da vergonha, medo de passar vergonha, medo, sabe, de dizer a verdade, medo de dizer a verdade, medo de ficar sozinho. Quantos medos nós precisamos enfrentar ao longo da vida? Que é um medo real nosso também, como o louvor que eu disse no início. Quando a gente começa a entender tudo isso, eu quero participar, mas o medo de faltar, aí eu demoro a dizimar. Escutei essa semana, ele deve estar aí também, mais um testemunho dos outros, amém? Mas edifica a nossa fé. Ele está aí, eu só não sei onde ele está. Você está aí? Levanta a mão se você estiver aí. Ele está aí, eu vi ele entrando. Eu vou achar ele. E aí ele me disse isso, ele falou, pastor, eu tinha medo que faltasse. Eu tinha medo, eu tinha muita vontade, eu já sabia da palavra, eu queria me envolver mais, eu queria experimentar de Deus em todas as áreas, afinal eu dependo dele. E as minhas planilhas não fechavam, e eu dizia, meu Deus, mas se eu entregar o dízimo, vai faltar, não vai fechar o meu fim do mês. E ele disse que rompeu. Olha, o medo continuava, mas ele preferiu crer, e é isso que a gente vai ver hoje. O que é que vai fazer a gente vencer os nossos medos em todas as áreas? Se nós estamos hoje com o Senhor, e ele já sabia disso, porque Gênesis, coloca Rafa para mim. Rafa não está aí? Não, pode botar ali, bota para mim só. Amém? Gênesis 15, vocês escutam. Gênesis 15, a gente está numa guerra com esses projetores, mas nós vamos vencer, diz a palavra. Amém? Uma hora é isso, outra hora é aquilo, e é sempre na última hora, e eu estou aprendendo. Gênesis 15 disse, depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, em uma visão, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, a sua recompensa será muito grande. Lá no início, se a gente voltar em Gênesis, a gente vai ver quando Adão peca, e a gente vai ver o medo nessa distância de Deus, que a gente acaba sendo desobediente. A desobediência gerou esse medo lá no início em Adão. Por isso nós temos essa natureza humana, que a Bíblia fala, é essa natureza com as consequências da desobediência de um só homem. Alguns podem dizer, pastor, mas isso é injustiça. Eu não posso concordar que por conta de Adão, nunca vi esse Adão, não tenho o telefone de Adão. O único Adão que eu conheço é um que é um amigo. Mas esse aí, agora por conta dele, pois é.
mas dentro da justiça de Deus é por conta dele, e dentro da justiça do Senhor é por isso que por conta de um homem também você está salvo. Sabe, essa nossa justiça, a gente pode se achar injustiçado, mas está tudo perfeito. Está tudo programado, tudo perfeito. Deus sabe o que é justo. E confiar em Deus, vencendo esses meus medos, medo de não ser salvo, medo de não ir para o inferno. Gente, um dia, meu mais novo, o João, perguntando, a gente conversando num café da manhã, e ele falou assim, pastor, pai, e ele disse, pai, essa sensação que muitos têm, penso eu, na igreja, de estar na igreja só para não ir para o inferno. E aquilo mexeu e a gente conversou muito sobre isso. Será que a gente não tem medo de ir para o inferno e aí a gente fica num lugar, achando que esse lugar vai ser justamente o lugar de proteção, e não a pessoa, Jesus? Não existe um lugar de proteção, mas sim a presença do Senhor que nos protege. Por isso que por onde você for, essa é a palavra. E quando ele traz isso lá em Gênesis, ele coloca para Adão no jardim, Gênesis 3:10. O Igor, por favor. A gente vai passear um pouquinho, para a gente ver a origem disso nessa nossa natureza. Aonde eu preciso, com certeza, lutar contra isso. Porque eu não vou, hora nenhuma, deixar de ter, em algumas situações, o desconhecido. E ele dizia nesse testemunho, ele falou, pastor, e diante de tudo que eu tenho visto, o que Deus tem feito na minha vida, ele começou a juntar os sinais, os sentimentos dele, ele falou, eu preciso romper, porque como é que eu confio em Deus e acho que vai faltar alguma coisa se eu dizimar? Como é que eu confio em Deus, acredito nesse Deus soberano que pode fazer todas as coisas, inclusive nos trazer a esse lugar? E aí, por conta do financeiro, peraí, o Deus com o financeiro, ele não sabe muito. Então, vencer isso, e ele dizia, pastor, eu rompi. E ele dizia, no mês passado, eu entreguei o dízimo. Coisa que eu vinha, sabe, lutando contra mim, porque eu sabia que eu estava em desobediência. Era algo que Deus requer de nós. Nós estamos num lugar, aqui não existe, gente, um boleto que chega na casa de vocês, numa associação que nós estamos. Aqui é um pedaço do céu, e o céu se mobiliza a isso. Para receber essas crianças, precisava de uma estrutura. Não é governo que ajuda as igrejas, são os filhos. E quando eu me entendo com o filho, essa identidade também chega tudo isso, mas eu preciso vencer o eu que existe dentro de mim, os meus medos. E ele disse que mês passado ele rompeu, agora está sabendo que é com você está aí? Aleluia. Glória a Deus. E ele disse, você não tinha me dado uma procuração, né? Amém. E ele disse, eu te devolvo no final então, você não deu. E ele disse, gente, isso é para edificar você, porque é dessa maneira que você vai vencer seus medos. Talvez você esteja perdendo tempo de usufruir do Senhor, de confiar no Senhor, para que você possa ver cada vez mais que Ele é teu Deus. Ele não é um Deus distante, isso foi o tempo que a gente andava, nós distantes. Um dia, escutando também uma pessoa, ela falou, pastor, eu converso muito com Deus, mas eu não escuto Deus. Eu falei, mas conversar com Deus a gente pode. Deus é misericordioso, Ele escuta a conversa de um grande, se a gente pode dizer assim, pecador. Mas escutar Deus, a gente precisa ficar perto dEle. Deus, quando fala com os filhos, Ele não grita. Deus, quando fala com os filhos, Ele fala baixo. E quando a gente fala baixo, a gente vai perdendo um pouco a audição em relação à distância que eu estou de quem está falando. Por isso aqui, muitas vezes, a gente precisa usar o microfone, porque no final, aí nos cantos, talvez não chegue a voz. E quanto mais perto, mais alto fica. Assim também é com as caixas. Então, esse Deus que vai fazendo essas coisas, Ele quer se revelar a nós, mas para isso nós precisamos vencer esse medo. Medo de nos aproximarmos, medo de novas amizades, medo de deixar as outras amizades. Quantos testemunhos a gente tem? Agora é como se a gente chegasse, os meus medos eu não me preocupo, mas eu não quero perder ninguém, quero agregar outros. Eu quero estar fazendo as coisas que eu fazia e agora essa cultura do reino. E ele disse, terminando, que foi um mês que ele viajou. Um mês que ele não trabalhou. Lulu contou isso para a gente. A Lulu esteve aqui semana passada, retrasada, se eu não me engano. A Lulu falou, o meu medo, olha isso, o meu receio, era que eu ia em missão da igreja, veja só, que ponto chega o nosso medo. Ela foi, para que ela voltasse capacitada pelo Senhor, para que ela voltasse para ser instrumento do Senhor em muitas mentes, muitos corações. Só que ela disse, eu vou passar 15 dias sem trabalhar.
E o meu trabalho é diário, eu recebo de acordo com o que eu faço durante o dia. E ela contou aqui, de púlpito, que foi o mês que ela trabalhou só 13 dias, mas foi o maior dízimo que ela deu. Então, glória a Deus. A matemática não fecha. O nosso medo é crer nisso. O nosso medo é olhar e falar, foi o mês que eu viajei, ele dizia para mim. E a gente na viagem, pessoas ligavam para minha esposa, ligavam, fechando negócios que era lá do começo do ano, que a gente nem esperava. Gente, sai do nosso racional isso, mas aonde que começa esse romper para conhecer esse Deus? Eu começo a ter uma coragem para vencer os meus medos. E esse medo tem essa origem, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, a Bíblia vai contar como isso iniciou, que justamente pela desobediência, justamente por estarmos distantes, veio disso. Gênesis 10 diz, e ele respondeu, Adão, olha a pergunta antes, mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando, onde está você? E aí eu pergunto, para que a gente possa romper isso, a primeira pergunta sobre o medo é essa, onde é que a gente está? A gente está no esconderijo do Altíssimo? Eu estou na mão direita poderosa do Senhor? Aonde é que eu estou? Porque, gente, racionalmente, eu quero te levar a esse lugar, racionalmente, se você confia, diz crer. Por que ter medo? Davi diz, o que eu preciso ter medo de quê? O que eu preciso? Se eu tenho esse Deus. Ele diz, que mal me fará os homens, se Deus é a minha fortaleza. Se você pegar Salmo 23, ele diz, mesmo que eu ande, em outras versões, quando eu andar pelo vale da sombra da morte. O que diz? Não terei medo, não temerei mal algum. Mas por quê? Ele diz, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Aonde é que a gente está? E a pergunta foi essa. Onde é que você está? Não foi o que você fez. Você acha que Deus não sabia o que Adão tinha feito? Você acha que Deus estava onde? Dormindo quando Adão pecou? Não. Os olhos do Senhor estavam lá e Adão do mesmo jeito e Eva. Não, Adão, não. Ele sabia, ele viu. Ele estava lá. E aí quando ele chama, ele não fala o que você fez. Ele já sabia, ele fala, cadê você? E o 10 vai dizer. Ele diz, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo. O medo é gerado porque a gente não agradou a Deus. Se você tem medo de algo, começa a prestar atenção se você tem agradado a Deus. A origem do medo é justamente a desobediência, é fazer o que Deus não quer que a gente faça. Por isso vai conectando, e eu fico assim, estou impressionado como Deus está fazendo. Por isso eu te peço, não percam os cultos, porque talvez você perca aí um pedaço e você não vai entender o que Deus está entregado a gente, o que Deus está confiando, por isso que a gente é cobrado. Então entender esse processo de crescimento da nossa fé, faz com que a gente veja que esse medo é a distância que eu estou de Deus. Aí ele diz, porque eu estava nu, por isso me escondi. Se a gente andar um capítulo, Caim e Abel, Gênesis 4, versículo 14, a Bíblia diz, 10, disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, cultos passados, a gente viu isso. Da terra do sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado você é pela terra, que abriu a boca para receber a mão do seu sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Olha isso, o trabalho vai ser em vão. Olha agora, você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsa da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Imagina o medo que foi gerado pela desobediência. Talvez é o medo que está dentro de ti. Talvez é o medo dessa natureza humana, de confiar num Deus, de pedir, chegar ao ponto de pedir, dizendo, Deus, só tu pode, Deus, me ajuda nisso. Mas em certas áreas a gente fala, Deus não é capaz. Que medo é esse da gente romper o natural, a natureza humana, para que a gente possa experimentar o sobrenatural? A planilha que não fecha, não tem um Excel que fecha no modo céu, gente, nenhum. Bota lá, sei lá a fórmula que é. Mas escreve a fórmula e bota os números do céu, quero ver. O Excel vai falar, não conheço. Não consigo fechar essa fórmula. Ou então vai botar negativo.
Aí você vai olhar lá, não tem negativo nenhum. Porque Ele é Deus. E Ele vai se revelando nas nossas áreas, nas áreas que eu vou me entregando. Vamos andar mais um pouquinho, Gênesis 32, vamos para o medo. Isso foi, olha só, geração em geração. Gênesis 32, capítulo 6, Jacó. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, ele queria voltar. Tinha desobedecido, fez o que fez, Jacó teve que sair com medo de ser morto pelo irmão. E aí Jacó quer voltar. Gênesis 32 conta isso. Os mensageiros voltaram a Jacó, ele tinha mandado para ver como é que estava o irmão, dizendo, fomos até seu irmão, Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Olha a notícia, ele já estava com medo. Aí manda um espia, o espia vai e volta e diz, não só ele está vindo, mas 400 com ele. Segue. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos, olha agora, dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos. Ele foi para o modo natural, ele falou, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso armar um plano, eu estou com medo, mas eu preciso enfrentar isso, e ele bola esse plano, e a Bíblia fala, pois pensou, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará, alguém vai se salvar, eu vou pagar o preço, os meus bens vão pagar, minha família vai pagar, mas alguém vai se salvar. Assim somos nós. Mas é interessante porque quando eu entendo justamente essa presença, e aí Jacó, vem o 10, aí Jacó diz, a Bíblia fala, e Jacó orou. E Jacó orou. A Bíblia fala que nós podemos fazer os nossos planos, mas a resposta certa é do Senhor. É muito interessante a gente não fazer planos, a gente não trabalhar da nossa forma, como Deus já nos deu, talvez a tua inteligência, aquilo que você já tem de experiência na sua vida. Faça os seus planos, não dependa completamente do Senhor, quando a tua parte precisa ser feita. E aqui Jacó fala, eu vou fazer esse aqui. Agora, Jacó entrega para o Senhor, Senhor, se for esse o teu plano, está aqui, o meu é esse. Ou o Senhor abençoa aqui, ou eu prefiro o seu. Quantas vezes, por medo, a gente não vive os planos de Deus, porque a gente tem segurança mais nos nossos, gente. Será que a tua vida, os teus dias, já não te mostraram tão falho nós somos? Que confiança que a gente pode ter, gente, no nosso dinheiro. Contei aqui, um milionário, bilionário, quando descobriu que a mãe estava com câncer, disse, eu levo minha mãe onde foi, saiu da cidadezinha, botou no avião dele, levou no melhor cara dos Estados Unidos, pousou o avião dele, desceu, foi lá na mãe, pagou horrores, chegou lá no médico 01, e o médico disse, ela vai morrer em 3 meses. E ali ele entendeu que o dinheiro dele não era capaz das coisas que só Deus é. É lindo esse testemunho. Mas aí a gente vai confiando nisso, no título, no que eu sei, no que eu já vivi, nas minhas experiências. Então Deus não muda, Deus não pode te dar uma nova. Que medo é esse na nossa natureza que tem nos impedido de não só nos prepararmos. Jeremias, coloca Lamentações, capítulo 3, versículo 57. Olha que lindo, quando Jeremias escreve, ele traz todo esse processo do que estava acontecendo com ele, você sabe, o 23 ali, ele traz à memória aquilo que vai trazer esperança nos dias ruins. Gente, nós vamos ter. Isso um dia, não sei onde a gente estava, que eu falei assim, nós vamos ter dia ruim. Aí um olhou para mim e falou, está repreendido, pastor. Eu falei, rapaz, o que eu falei para esse cara? Se fosse gravado, eu ia falar, volta aí, deixa eu ver o que eu falei. Nós precisamos entender isso, porque muitas vezes esse repreendido é o medo de enfrentar problema. Agora, diante disso, tem uma palavra que eu estou, mastigando ela, que é justamente isso. Você é a solução ou você é o problema? Porque nós muitas vezes não enfrentamos e vamos acumulando situações pelo medo de enfrentar problema, pelo medo de dizer fui eu, pelo medo de dizer, ei, eu vou resolver. Mas aí não fui eu, a culpa não foi minha. Isso tudo é um medo gerado dentro de ti. Responsabilidade faz parte da coragem. Irresponsabilidade é o medo que está dentro de ti. Não fui eu. Mas sabe por quê? Sabe o que aconteceu? Porque esse dia choveu. Aí você vai chegar lá em Adão, na tua natureza humana, dizendo, foi a mulher que tu me deu. Quantos casamentos a gente escuta? Foi o cônjuge. Pastor, é ele. É ele. Mudo é ele. Nós adoramos hoje. É ele.
mas é Ele o certo, é Ele o correto, é Ele que pode fazer, justamente a gente vai chegar nesse lugar, entender como eu posso vencer isso. E a Bíblia fala, Jeremias dizendo, quando a ti clamei e disseste, não tenha medo. O Velho Testamento, o tempo todo, a gente vai ver esse processo de Deus trazendo, tirando aqueles homens que eram dele, homens que Deus levantou, como eu e você, nos projetos que nós temos pequenos ainda, mas o mais importante da tua vida é a tua casa. Pastor, mas são só eu e minha esposa. Filhão, tudo começa aí. Esposa, tudo começa aí. Ah, eu quero um ministério, eu quero uma igreja. Começa nessa congregação da tua casa. Talvez seja a ovelha mais linda que você... Tem hora que você acorda, você vai dormir, orações tipo, Senhor, me revela, se é ovelha ou é bode. Eu fico imaginando minha esposa, quantas vezes falou, Senhor, pode até ser ovelha, mas que parece bode. Aí, pelos comportamentos, vai ver a natureza, a ovelha quer ficar junto. Você é ovelha? Ovelha precisa de pastor. Você é ovelha? Bode não consegue ficar junto. Bode dá cabeçada um no outro. Vai ver característica de ovelha, característica de bode, aí você vai ver. Se não dá para olhar para o lado e falar, Senhor, eu creio pela fé que é ovelha, mas que hoje é bode, é. Porque a gente vai, sabe, a transformação é isso, é fazer de um bode uma ovelha. Quantos bodes eu conheci? E hoje umas ovelhonas, umas ovelhas, não é porque é gorda, não, é porque é, como chama, pelo? Lã, obrigado. Lã, óbvio. Lanzuda. Eu conheço umas ovelhas lanzuda. É isso. E aí ele traz, Jeremias, e por favor, veja isso. Jacó orou, ele bolou o plano dele em relação aos medos. Ele não recuou, Jacó não falou, vou desistir. Gente, por favor, eu não consigo crer num crente que desiste. Não faz sentido. Isso é um medo que está te vencendo. É o receio de não dar certo, receio de decepção, receio de errar. Quando essas crianças sobem aqui, a gente tem isso como um exemplo aqui na igreja. Essas crianças sobem aqui, gente, não sei você, mas quantos versículos eu já vi aqui que não estavam certos? Endereços que estavam errados. E a gente não sobe por causa disso. O que vão pensar? Vou errar. Eu vou errar. Se eu subir lá e errar, o que eu faço? Vou sair por onde? Medo. Envergonhar, sabe? Medo de, meu Deus, o que vão pensar de mim? Aí você fica parado. Você não rompe. A hora que você subir, eu vou chamar 3 hoje. Entendeu o medo? O medo é isso que você sentiu agora, alguns. Coragem. Sabe? Eu subo. Se eu falar errado, me corrige. Nós estamos aprendendo, gente. Aí, de repente, eu não posso viver isso. Meu casamento tem que ser perfeito. Não chora não, viu? Nós vamos lá conversar com o pastor, mas não chora não. Aí o cara fica lá assim, doido para pedir ajuda. Escreve na mão, me ajuda. Ele fica assim. Você fica sem entender o que está acontecendo, gente. O cara tá... Aí você não consegue ler, porque se a esposa lê primeiro, né? E vice-versa, viu? Não é só o marido que pede ajuda, não. Tem muita esposa, gente. A minha esposa tem esse testemunho. Ela tinha medo de mim. Olha só. Que coisa. Mas quem gerou isso? Quando ela começou a romper os medos, ela começou justamente pela aproximação ao Senhor, orando ao Senhor. E Deus começou a botar coragem. Deus não tirou o medo. O medo é a natureza. E Deus consegue, claro, porque Ele é poderoso, no nosso espírito colocar coragem. E aí o espírito vai ganhando da tua natureza o medo. E aí ela começa a conversar, começou a dizer, meu amor, mas espera, eu não concordo, meu amor, eu não quero mais que você faça isso. Eu me sinto assim, antes ela não falava. Antes ela ia para o quarto, chorava. Procure saber se a tua esposa não está com medo de ti. E também, homem, cuidado. Porque são situações que a gente precisa aprender que esse medo é
também no sentido de se posicionar como sacerdote. Porque hoje talvez você não seja. Mas o que a gente aprende no Evangelho, e uma das coisas que é, ou faz parte da fé, é a gente se posicionar mesmo não sendo, porque eu creio que eu serei. Isso é fé. Sabe, as circunstâncias, os espias, se você pegar Números 14, os espias viram a mesma coisa, mas um agia pela visão. A visão era a palavra de Deus dizendo que aquela terra era minha. E a maioria, escute isso, a maioria olhou, viu os gigantes, e aí, ó, os seus ouvidos. Quem que você está dando? Os seus ouvidos. Quantos estão sendo contaminados dentro da igreja, seguindo bodes? Pessoas que não estão envolvidas, pessoas que não são ativadas no espírito, vivendo ainda para si próprio. E aí vão escutando esse processo, e aquela multidão também escutou. Mas a visão, aquilo que tinha de medo, porque eles também viram os gigantes. Mas Josué e Caleb disseram o quê? A palavra do Senhor foi que nós conquistaríamos essa terra. Só que a gente tem medo de lutar. Como é que eu creio se Deus falou que a vitória é nossa? Mas deixa eu te dizer, a luta também é. A luta também é. E aí eu não entendo essa luta no modo natural, essa luta no modo terra, e uma vitória no modo céu. O problema é a gente achar que tudo isso que Deus fez é terra. Não é terra, isso é céu. E aí eu entendo que na terra o processo é meu. Eu preciso vencer esses meus medos, eu preciso me posicionar, eu preciso, sabe, por isso que a nossa fé é provada, culto passado. Eu preciso mostrar para Deus, Deus já sabe de tudo, pastor, sim, você é que não sabe, aprenda. E aí eu me coloco desse jeito para experimentar Deus. Quando eu experimento, aí eu consigo entender que a luta é minha, mas a vitória o Senhor já me deu. Mas não, eu vou ficar sentado em casa e todo mundo vai converter. Não. Eu vou ficar sentado em casa e eu não preciso ir para a igreja, que tudo vai acontecer, porque a palavra é sobre a minha vida. Se ela é sobre a sua vida, pode ter certeza que tem um lugar para a gente se reunir, e esse lugar é a igreja. Alguém quer dar a casa para 200 pessoas irem domingo que vem? Está entendendo como é aqui? Não era para você levantar, Maurício. É isso, minha aqui. É isso. Sabe? Como se a gente não entendesse esses medos de me entregar, esse medo de contar, de confessar. Eita, aí agora pega um monte. Medo de dizer quem nós somos. Meu Deus, se eu contar, imagina, o que vão pensar? Eu já fiz isso. Meu Deus, não conta não. A esposa, você está doido? Minhas amigas, o que vão pensar? Sabe, viver no Espírito, viver na presença de Deus, é se preocupar com o que Deus está pensando. É se preocupar com o que Deus já sabe. É se preocupar em vencer, porque isso é o crer na promessa, em vencer os nossos medos. Esse Josué, que enfrentou essa multidão, dizendo, eu creio em Deus, ele foi chamado justamente por essa prova. Josué capítulo 1, você já escutou isso, mas quero inculcar isso em ti. A Bíblia fala, Deus dizendo, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, olha o projeto do céu. Se a gente faz parte hoje, isso aqui é para mim. O projeto não vai parar. Deus vai levantar pessoas incapazes, pessoas que não são capacitadas, pessoas que muitas vezes é para confundir mesmo, para ativar em nós a fé do que Deus está fazendo, para provar a fé de outros, dizendo, mas esse aí eu conheço. Lembra de Jesus chegando na terra dele, em Nazaré? A Bíblia fala que ele não pôde fazer muitos milagres lá, por conta da incredulidade daquele povo. Quando ele chegou, alguns olhavam para o modo natural e diziam, esse não é Jesus, o filho de José e Maria? Mas na visão, ele também era filho de Deus. Era o Messias. Gente, olha como nós somos, tem um povo que está esperando o Messias até hoje. Porque vive por aquilo que conheceu, por aquilo que creu, mas não foi ativado no Espírito. Uma turma que não consegue usufruir do reino. A gente tem visto, Flavinha trouxe,
sobre as formaturas. Casados há 15 anos. Lá vou eu mais para um testemunho de alguém. Mas é porque tem uns que não são públicos, sabe, Mari? Aí quando o pastor conta, se torna público. E aí, diante disso, a gente vai entendendo esse Deus que quer mexer no nosso natural. Ele quer tirar essa natureza nossa que gera esse medo de se entregar, de viver mais, de dizer um para o outro, meu amor, vamos um pouquinho mais. E ele traz isso dizendo, todos os dias da sua vida, onde tiver dúvida nisso, é a sua fé. Assim como estive com Moisés, olha o projeto continuando, estarei com você. Nunca, e nunca é nunca, viu? Pode ser em hebraico, português, é nunca na sua vida. O deixarei e nunca te abandonarei. Aí ele começa, trabalhando o medo. Por quê? Porque teria agora uma missão. Uma coisa é você ficar no bastidor, gente. Josué estava ali vendo Moisés. A parte dura, a parte da responsabilidade era de Moisés. Mas a escola era de Josué. Cuidado, porque talvez você esteja na escola e não está entendendo que é o tempo de aprender. E você está querendo uma responsabilidade que você ainda não está pronto. Tenha paciência, confie no Senhor. Será realmente que não existe esse medo? Porque quando Josué assumiu, se você pegar Deuteronômio capítulo 30, 18, se eu não me engano, você vai ver Moisés dizendo para Josué, ó, a minha temporada acabou, agora eu estou levantando você. E ele chama Josué e diz, Josué, o Senhor é contigo. Ele chama Josué e ele passa o bastão, ele fala até aqui. Ele não entra em revolta, em rebeldia com aquilo que o Senhor deu fim no projeto, mas ele entende que agora outro vai dar sequência. Gente, se a gente entendesse isso, Isaías capítulo 41, versículo 6, pegue isso para você. O Senhor diz que um companheiro olhava um para o outro e dizia, seja forte. Se você pegar, coloca 41:10. Isaías 41:10, Igor, coloca. Ele traz no 6 isso, seja forte. Ele sabe isso, sempre teve. Quando Josué assume essa posição agora de liderar esse povo, o Senhor chama ele, e ele já tinha passado por provas. Mas, deixa aí, Igor. Mas no 6 ele fala, seja forte e corajoso. Por quê? Olha a missão. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi. Eu prometi. Quantas promessas tem na nossa vida? Agora, o que vai te impedir de receber cada uma delas? Pode ter certeza, a desobediência, a incredulidade, e isso pode ser uma semente de medo. Medo de se entregar. Medo de dizer, Senhor, eu sei que você está comigo. Sabe, o ser humano, nós somos tão falhos, nós somos tão, me permite, tão incrédulo, que a gente confia mais em imagens do que num Deus que a gente não vê. Para romper isso é um medo. É um medo porque eu preciso crer num Deus que está aqui. Já parou para pensar nisso? Onde estiver 2 ou 3, Ele diz, eu estarei. Aí a gente vê, sabe, vive, infelizmente, dias difíceis no nosso casamento, onde está você e seu cônjuge. Só vocês dois. Aí você acha que o Senhor saiu para vocês dois brigarem, falar palavras feias um para o outro. Ele continua lá. Olhando e dizendo, meu Deus. Ele dizendo para ele mesmo, olha isso. Meu Deus. Entraram na natureza humana, olhando um para o outro. E o certo era dizer, um companheiro disse ao outro, seja forte. Seja forte. Isaías 41:10. Deus traz, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o seguro com a minha mão direita, com a mão direita da minha justiça. Então Deus o tempo todo, Ele vai dando prova. Quando Ele levanta, justamente, você também tem missão na sua casa, Ele diz, seja forte, você conduzirá. Ele entrega a missão, Ele diz, somente. Ele fala, não precisa mais nada, o resto é comigo. Mas eu preciso tirar de ti o medo. Somente seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Ele não fala, hora nenhuma, eu vou tirar o medo. Percebeu? Hora nenhuma ele fala, eu vou tirar o medo de vocês. O medo está aí, é natureza humana. Agora, o que eu vou fazer? A minha presença vai ser maior do que o medo. Mas você precisa crer.
Por isso é que ele fala, ser muito forte, seja corajoso. Ele quer ativar a gente no espírito. Ah, mas eu sei, mas se eu não for ativado, quem é que vai vencer? O medo. Porque isso tudo é no espírito. É a presença de Deus. E ele segue dizendo, seja forte, somente seja forte, muito corajoso. Aí ele começa, olha de onde vem, tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés, olha a submissão, que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie, olha o posicionamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar, na sua missão, de sacerdote, de mulher sábia, de pai, de mãe, de avô, de avó. Tudo isso é uma missão, gente. Deus vai nos cobrar. E ele diz, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E ele continua no 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Ele repete, porque ele sabe desde o início esse medo que vai gerando em cada um de nós. Não se apavore, nem desanime. Ele confirma, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você for. A origem do medo dentro de nós, a psicologia vai dizer, é um estado emocional de agitação, inspirado pela presença real ou imaginária de um perigo. Caracteriza-se por várias alterações no comportamento, desde a fuga ao escondimento. Os nossos comportamentos vão gerar. Pastor, eu não tenho medo. Os seus comportamentos vão te dizer. Lembro das minhas situações para enfrentar justamente o que eu tinha criado na minha casa. Flavinha tomava remédio. Era diagnosticada. Eu tinha um problema em casa que foi eu que criei. Mas eu não sabia. Eu não conhecia. E o medo tomou conta de mim, a minha natureza humana. Não adiantava eu ser o homem que conduzia a minha casa, o homem que não faltava nada, o homem, mas a hora que chegou e precisava do sacerdote, a minha esposa esperava de mim, e o meu medo me fez fechar a porta e dizer assim, meu amor, não consigo te ajudar, e fuga para bar. Quantas pessoas hoje estão vivendo esportes, estão vivendo hobbies, por fuga, medo de enfrentar em casa alguma situação, medo de enfrentar o eu. Quantas pessoas não permanecem nesse lugar porque precisam enfrentar ele próprio, dizer quem ele era. Não posso dizer de outras, mas essa igreja, pode ter certeza que ela já é uma igreja de grandes transformações. Se você não enfrentar os seus medos, e você não romper para dizer quem você era, me preocupo se você conheceu Jesus. Me preocupo. E dentro dessa missão que não é fácil, você acha que eu nunca tremi, gente? Você acha que eu e Flavinha nunca sentamos num lugar, nós dois, e dissemos um para o outro, seja forte, porque eu não estou sendo. Seja forte, porque a missão é muito maior que a gente. E aí essa missão pode ter certeza que a gente vai ser cobrado. Então um aqui dentro que não quer ser transformado, eu já vi, que vai contaminar muitos aqui dentro. Eu não vou pedir para sair, mas eu vou orar para Deus tirar. Porque eu vou ser cobrado. Nós somos rebanho de Deus, mas o Senhor levanta líderes, pastores e outros ministérios, para que a gente possa justamente conduzir, cuidar. Isso é a igreja. Por isso a gente precisa estar aqui dentro, escutando testemunhos, como a Mari acabou de dizer. Como é bom ver isso, pastor, então agora eu tenho coragem, eu vou romper. Rompeu, a promessa vai chegar. Deus não está brincando, gente. Talvez a gente, mas Ele não. Então esse processo da gente viver isso, você vai ser bem sucedido, Ele vai estar contigo. Quando a gente começa a entender que é um estado emocional, isso é natureza, uma agitação, medo paralisa. Medo paralisa. Pessoas que se preparam tanto, mas emocionalmente, quando chega na hora, preparados, trava. E aí, o que aconteceu? Não sei, pastor, me deu um branco, palpitação, coração disparou, não lembrei de nada, desmaiei. Você não sabia tudo? Sabia. Mas eu fiquei com medo. Estão entendendo? Hoje, nós podemos estar reunidos. Ainda. Nós podemos estar reunidos. Em muitos países isso não existe, gente. E aí a gente tem essa liberdade de conhecer essa palavra, de conhecer um Deus dizendo, você
coragem, seja forte, rompa. Deus não precisa da gente, Ele faz isso por amor, gente. Aí a gente, sabe, conhece, eu não tenho coragem, e entendo o processo, eu estou entendendo, sabe? E quero que você entenda o processo. Mas, eu não tenho coragem de contar, no meu trabalho ninguém sabe quem eu sou. Mas, gente, rompe isso, se posicione. A Bíblia é clara com relação aos tímidos, não vão herdar o reino. Eu preciso vencer a minha timidez, como qualquer outro pecado. Nós fomos chamados agora não para ser dominados pelo pecado, mas para lutar contra o pecado. E através do meu testemunho eu vou edificando. Olhar um para o outro e falar, meu Deus, eu conheço um cara que se teve jeito para ele. Vai ter para mim também. Porque Deus é Deus. Não é por conta dele, não é o que ele fez. Mas quando Paulo traz essa responsabilidade, ele vence isso, imagina a história. Ele fala, sejam meus imitadores. Ele rompe isso, dizendo assim, eu vou ser o espelho, olha para mim. Aí a gente fica, não quero ser cobrado, não quero ser julgado. Eu entendo aquele versículo dizendo, sabe por que eu julgo você com a palavra e preciso, porque sou pastor? Porque eu também preciso ser julgado. Pastor, isso está errado. Pastor, isso aí, você não pode fazer isso mais. Porque, gente, como é fácil a gente falhar e errar. Você acha que você tropeça em montanha? Você não tropeça em montanha, não. Montanha você vê, o inimigo te faz tropeçar em gilete. Armadilhas, sabe, diante de ti, diariamente, para você falhar. E se não tiver um Natan para olhar para você e falar assim, filhão, a Bíblia diz. Aí a gente ainda fica, sabe, nesse medo de dizer eu errei, aí fica, não me julga. Está me julgando. A palavra é que está te julgando. E Paulo é lindo quando Paulo fala, sabe por quê que nós somos julgados ainda agora? Para não sermos condenados com o mundo. Começa a gostar disso, sabe? Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Quando a gente vê esse espírito, a transfiguração ali em Mateus 17, eu disse, eles tiveram medo. Quando Pedro negou, tiveram medo. Quando Jesus, ressurreto, Jesus foi para a cruz, acabou. Eles precisavam ali, justamente depois de 3 anos e meio, tudo que foi dito ali, eles precisavam crer. Olha a dificuldade do crer. Uma coisa é estar com a palavra, estar no ambiente, aqueles discípulos estavam. Mas a Bíblia fala que depois que Jesus foi para a cruz, aqueles discípulos se juntaram, continuaram juntos em um lugar. Quando Jesus entra, a Bíblia fala, aqueles homens estavam com medo dos judeus. Eles estavam trancados no lugar. Jesus chegou, olha a presença. Paz seja convosco. Chegou a presença. Medo, sai. Medo. Vai embora. Então, se a gente não der ordens às nossas emoções, se a gente não der ordem, sabe, a essa natureza humana, deixa eu te falar, a Bíblia te diz, ela é mais forte que você. Se não for a palavra para ativar o teu espírito, as tuas emoções, a tua natureza humana, ela vai te vencer. Medo sai dentro da desobediência. Dentro da desobediência, o espiritual não age. E se ele não age, a gente continua humano. E se for humano, quem vence é o inimigo da nossa alma. Estar aqui nesse lugar, aprendendo do Senhor, é para que a gente possa ser ativado espiritualmente. É a tua fé, é a tua fidelidade ao Senhor. Quando a gente entende isso, eu começo a ver Paulo escrevendo, e a gente vai encerrar agora, Romanos capítulo 8. Coloca Romanos capítulo 8, 15, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 15, Paulo diz assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo. O Espírito Santo, a presença de Deus morando em nós. Renozinho está aí? Só para eu saber. Tá? Não, porque se quebrar o meu óculos. Está com aquele ainda? Aleluia, isso é fé, irmão. Você não tem problema de vista, você tem problema com óculos. Deus, olha que lindo, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo,
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. É totalmente ligado o medo, ele fala, o meu Espírito Santo. Aí a gente começa a cogitar se realmente nós estamos vivendo o quê? Se esse medo tem me paralisado, se esse medo tem feito eu parar em algumas áreas que Deus está me chamando, porque não é o que eu quero, gente. Quero isso, aquilo ali, sabe? Você não está montando. Você foi chamado para viver o sobrenatural, ponto. Sair da tua natureza humana, a natureza que te escraviza. E ele diz, o meu Espírito Santo, se você me chama de pai, você é filho. Se você é filho, você tem um Espírito. Para ter o Espírito, aqueles que me amam, eu vou dar o Espírito. Os que me amam, me obedecem. Conecta versículos. E aí você vai ver que medo é esse, que ainda está falando mais alto que a palavra. Que medo é esse que está dentro de ti, que te faz pensar que vai faltar alguma coisa diante de um Deus tão poderoso? Que medo é esse que tem feito você, muitas vezes, não assumir a sua posição, não avançar no reino, não se colocar? Que medo é esse? Se a Bíblia fala que o Espírito Santo nos deu um espírito para que a gente não tenha medo. Escrevendo a Timóteo, ele confirma isso. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz, pois Deus, deixa eu voltar num contexto aqui para você, olha que lindo o processo. Ele diz, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, eita, como serviram os meus antepassados, ó gerações, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas, e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Olha a amizade cristã. E ele escrevendo a Timóteo, ele fala, recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd, e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo, de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Timóteo tinha sido enviado. Chegou a vez de Timóteo, como chegou a de Josué, passou por Timóteo, e agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. E aí, para manter essa chama, ele diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Características. Falar de medo e de amor, é impossível a gente não terminar com 1 João capítulo 4. Aleluia. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Porque quem ama seu irmão, quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Jesus, eu creio que sementes da Tua palavra nos fizeram nessa manhã corajosos. Eu creio nessa palavra que diz que na Tua presença não tem medo. Eu creio, Senhor, na segurança de muitos testemunhos que confirmam
a tua presença nesse lugar onde a gente se sente diferente. Quantos testemunhos eu escuto de pessoas dizendo: pastor, só de entrar por aquela porta, só de entrar por aquela porta. Quantos sinais o Senhor já nos deu, quantas pessoas não são testemunhas desse teu poder. Ativados, Pai, no Espírito, eles romperam medos. Romperam, Senhor, e venceram, não preocupando mais com as suas reputações. Não preocupando mais com aquilo que antes poderia faltar. Mas hoje contam testemunhos. Testemunhos de uma matemática do céu que não fecha. Testemunhos, Senhor, de uma graça e de um favor que nos alcança, Senhor, para testemunhar quem Tu és. Porque eu creio que todos nós sabemos quem nós somos. Que essa manhã o Senhor possa, pelo Teu Espírito, Senhor, confirmar e tirar de cada um aqui os seus medos. Que o Senhor habite, Senhor. Que o Senhor habite, Senhor, nesses corações. Que o medo saia em nome de Jesus, Pai. Que ninguém fique mais paralisado. Que ninguém fique mais, Senhor, olhando para trás e não para as Tuas promessas. Que nenhum espírito, Senhor, de desobediência, de incredulidade, permaneça nessas famílias, Pai. Que eles possam romper, Senhor, e assim como o Senhor em tantas passagens nos mostra, que vai ser levantado aqui no modo terra, sim, Senhor, um grande levante para a gente não confiar. Uma multidão vai gritar, Senhor, porque nós estamos indo na contramão deles, e isso incomoda, Jesus. Mas a alegria de ter o Senhor como a nossa fortaleza, como eu escutei ontem numa formatura, eles disseram: nós não temos nem palavras para contar o que o Senhor fez em nossas vidas nesses poucos meses. Continua, Senhor, nos atraindo, continua tomando forma em nós, continua, Senhor, expulsando todo o medo de cada um de nós. Que venham grandes testemunhos, que venham, Senhor, novidades de vida sobre esse Teu povo, e que a gente possa glorificar o Teu nome em adoração, sabendo que só o Senhor é Deus, e que nenhum medo é capaz de ficar na Sua presença. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Nele está o amor que me faz viver. Meu nome está escrito em Suas mãos. Imensurável amor que me atraiu